Essa pesquisa segue a tendência que as outras pesquisas vêm mostrando. Sempre lembrando aqui, sempre é bom reforçar que pesquisa é fotografia do momento, isso vai mudar, não é que pode, isso vai mudar, vai mudar. O Lula tá quieto em casa, não tá apanhando, pelo contrário, a mídia inclusive endeusa ele, mas a hora que a campanha sair às ruas, vai ter lá Palocci relembrando que ele recebeu dinheiro em caixa de uísque no aeroporto de Congonhas, vão ter as loucuras da Dilma sendo reavivadas, então o Lula vai perder intenção de voto aí. Isso é questão de tempo e de campanha na rua. Agora, o que esses números mostram, pelo menos, Pedroso, na minha opinião, é que a terceira via tem chance sim. Veja, que quando, por exemplo, tira o Sérgio Moro do cenário, que é o cenário 1 que a Bia trouxe, o Lula tem mais de 11 pontos percentuais a mais do que a soma de todos os outros candidatos. Então ele levaria no primeiro turno. Já quando coloca o Sérgio Moro no jogo, essa diferença cai, ele está no limite da margem de erro e já não teria primeiro turno tranquilo. Então é importante dizer também que muitos daqueles candidatos ali não vão sair. O Datena não é candidato. Datena não é candidato, pode escrever aí. Né? Ele daqui a pouco vai anunciar que não será candidato e esse voto vai ficar na terceira via. Não sei para quem vai, mas ele vai ficar na terceira via. Né? O João Dória, por exemplo, está com dificuldades no PSDB. Pedroso pode até trazer a informação aqui de bastidor. Não sei se será ou não, mas hoje Eduardo Leite tem mais chance que Dória dentro do PSDB, porque a nata tucana, né, prefere o Eduardo Leite, que não confia no Dória. Então, o número do Dória pode não ser esse e pode ser o Eduardo Leite, pode fazer mais ou menos. Então, o cenário está muito definido e é muito cedo para falar, como crava a pesquisa da Globo, que o Lula está reeleito. Pedroso. Ouvinte atento, vamos lá. IPEC. Importante saber quem é IPEC, porque às vezes as empresas passam por uma coisa chamada rebranding, né? Elas mudam de marca para tentar mudar como ela é percebida pelas pessoas. O IPEC, ele é comandado pela Márcia Cavallari, que é o antigo IBOP. Tá? Então o IBOP sempre teve dois braços, né? Um que mede as questões de audiência e um que fazia pesquisa. O IBOP deixou aquele braço dele que fazia pesquisa, porque sentia que muitas vezes os dados que ele trazia prejudicava, inclusive a imagem do Instituto IBOP, que trabalha com audiência e tudo mais, que é o principal negócio deles. E tem agora esse pessoal que cuidava de pesquisa abriu um novo instituto que é o IPEC. Então, boa parte daquela metodologia que eles utilizam agora é aquela mesma metodologia do IBOP, que o ouvinte vai lembrar, teve vários problemas na eleição presidencial passada. Ninguém previu que teria aquela vitória do Witzel no Rio de Janeiro, não previram a questão de Minas Gerais. Então, é importante a gente colocar esse recorte. Porque quando o IPEC traz essa informação de que o Lula poderia vencer no primeiro turno, ele é absolutamente contra-intuitivo. Ou seja, você anda na rua e você sente que o Lula ele tem o dobro de intenção de votos que o atual presidente, é um pouco estranho. Agora, trazendo para a questão dos números e sobre essa viabilidade da terceira via. No cenário 2, se você enxerga todas aquelas pessoas que não... Né, tomando que essa pesquisa ela nos traz elementos para refletir. Pega esse cenário 2, você tem quase 37%, tá, dos questionados ali, que não se interessam em votar nem no presidente da República e nem no ex-presidente. Então eles estão cansados do que está ali. E muitos desses outros nomes que estão postos, as pessoas nem sabem quem são. Esse é o tipo de pesquisa estimulada. Perguntar, você vota no Datena? A pessoa assiste o programa do Datena e fala, voto. A pessoa fala, você vota no Mandetta, vai lembrar daquelas coletivas de imprensa dele, diz que vota. Quando, na verdade, o DEM e o PSL estão se fundindo, é impossível, né, caso essa fusão ocorra, que os dois sejam candidatos, porque o Datena é pré-candidato pelo PSL e o Democratas insiste em querer contar pra gente que o Mandetta é pré-candidato pelo Democratas. Não, nem eles acreditam, a gente também não acredita, mas eles dizem que é. Então, assim, na prática, muitos dos nomes que estão postos não serão candidatos. O que esses números trazem, mesmo eu entendendo que eles têm distorções, é que as pessoas não estão satisfeitas plenamente com os nomes que estão postos. Isso é o que fica mais claro dessa pesquisa, mas os institutos eles têm que deixar de brincar com a gente também e trazer alguns números inflados aqui. Mark, agora posso te chamar a atenção para um outro dado? Claro. Já que algumas pessoas perguntam aqui na live, falam a respeito do Sérgio Moro, me chamou a atenção o dado desse cenário 2, o Sérgio Moro estar empatado com o Ciro Gomes, tecnicamente empatado. Um com 5% e outro com 6%. Por que eu falo isso? O Sérgio Moro hoje está fora do país.
tá? Não está rodando o Brasil, não está fazendo propaganda eleitoral, não tem partido, não tem grupo, não tem nada. E ainda assim ele aparece ali empatado numa terceira colocação. Então, eu sei que nós vamos falar da presença dele no Brasil. Agora eu tenho a curiosidade de saber o seguinte: quais seriam os números dele se ele se colocasse de fato no debate? Então, ele se colocando no debate, daí sim a gente vai sentir a temperatura da água. As pessoas saberão quais são as ideias dele, quais são as propostas dele. Ele pode crescer esses números e engolir ali esses números que aparecem para o PSDB, Datena, Mandetta e esse pessoal todo. O que você pensa disso? Eu acho que é isso. Na verdade, Moro não sabe se é candidato. Vamos falar disso agora, inclusive, né? O Moro chega ao Brasil hoje para definir se será ou não. Ele teria dito, né? Ele diz, para quem quiser ouvir, que por enquanto a candidatura é apenas uma especulação. O ex-juiz ainda não bateu o martelo e, apesar da decisão favorável na Câmara dos Deputados, que permite candidaturas de ex-magistrados nas eleições desse ano, ele não sabe se será candidato. Bia. Quem sabe a gente em breve tem uma resposta sobre isso, né? Porque o Moro desembarca hoje no Brasil para acolher elementos e tomar uma decisão. O ex-juiz tem mantido conversas com o partido Podemos, que representará se ele for candidato à presidência ou no Senado. O Podemos quer ter candidato próprio. Se Moro não aceitar, um outro nome deve ser aí Álvaro Dias. Entramos em contato com o senador, mas ele disse que ainda não pode se manifestar sobre esse assunto. Moro vive atualmente com a família nos Estados Unidos e trabalha para a consultoria Alvarez e Marçal. Uma manobra na Câmara dos Deputados quase tirou o ex-juiz da disputa eleitoral de 2022. Era aquela emenda que tentava mudar o Código Eleitoral, tentando exigir também quarentena de 5 anos para juízes e membros do Ministério Público para 2022 já. O texto, no entanto, foi alterado e, pelo que foi aprovado na Câmara, a quarentena será de 4 anos e só passa a valer a partir de 2026. Ou seja, essas categorias podem disputar as eleições do ano que vem, desde que se afastem até o dia 2 de abril do ano eleitoral. A manobra foi interpretada pelo Podemos como um sinal de como a candidatura de Moro é competitiva. O Código Eleitoral ainda passará pelo Senado, mas a questão Moro não deve ser um problema na casa, que tem uma generosa bancada do Podemos e de senadores independentes a favor do texto como foi aprovado na Câmara. Essa é a notícia. Vamos tirar a roupa da notícia agora, te entregar os bastidores. Moro desembarca hoje no Brasil, vai ter uma série de conversas em Brasília, em São Paulo e aqui em Curitiba, para começar a decidir de fato se será ou não candidato. Ele está dividido, porque ele gosta do trabalho que faz nos Estados Unidos, né? A família está lá morando, ele tem um bom salário e teria que abrir mão disso tudo para disputar as eleições. Mas por que ele abriria mão? Porque ele ainda tem muita vontade de tirar do papel os projetos que tinha e não conseguiu colocar em prática pela saída precoce do governo Bolsonaro. Então, ele tem essa vontade também. E está dividido, não sabe o que fazer. Essa vinda dele hoje ao Brasil, vai ficar aqui nos próximos dias, faz parte de uma promessa que ele fez a senadores do Podemos, entre eles Oriovisto Guimarães, de anunciar se será ou não candidato entre outubro e novembro desse ano. Eu lembro aqui que ele pode fazer isso até o ano que vem, porque a atual legislação prevê que a filiação partidária tenha pelo menos 6 meses. Então ele pode fazer isso ao ano que vem. Mas o Podemos pressiona que ele fale o quanto antes para que o partido possa se organizar. Agora é importante saber que mesmo sem declarações públicas, o Moro vem trabalhando discretamente na articulação de uma possível candidatura. Por exemplo, ele conversou recentemente com 2 economistas, um deles é o Edmar Baixa e outro é o Dionísio Carneiro, eles que fazem parte de um instituto chamado Casa das Garças, do Rio de Janeiro, para discutir possíveis saídas para as crises econômicas que estamos enfrentando. Ele também autorizou que o Podemos contratasse o cientista político Luiz Felipe Dávila para apresentar um conjunto de propostas que podem servir como base a uma possível candidatura. No último dia 12, naqueles atos lá da chamada Terceira Via, que estava todo mundo lá, um ato meio estranho, tinha PT junto, tinha todo mundo junto, ele acompanhou lá os atos e chegou à conclusão, junto com alguns interlocutores, que pode ali ser o começo de uma terceira via, mas que a terceira via precisa de um rosto. O que nós já dissemos várias vezes aqui nesse jornal, ele se animou em, quem sabe, ser esse rosto. Mas
de animação à realidade, há um caminho muito longo. Muito longo. Então vamos ver como é que isso vai se dar. Quer um problema prático? O Moro se recusa a usar o fundão eleitoral. Então ele vai ter que estudar como financiar uma candidatura a presidente que é cara. Mesmo que você não gaste, Pedroso, com televisão, né, não contrate grandes produtoras, importantes marqueteiros, você tem que rodar o Brasil. Quanto custa a passagem aérea? Vai ter que ter um jato para ficar indo de lá para cá, porque não vai conseguir fazer campanha com avião de carreira, não, é impossível, Brasil é continental. Quem paga a conta? E aí o Moro, que é o cara que mais condenou pessoas por lavar dinheiro com contribuições eleitorais, vai cair nisso? Então ele tem medo também. Então o problema é real na cabeça dele. Então é por isso que ele não sabe. Qualquer um que crave que ele é candidato ou que não é, vai estar mentindo. Nem ele sabe, e ele vem ao Brasil para começar a elaborar isso, Pedroso, para decidir se será ou não. Agora, tem uma coisa que me cansa de alguns nomes que se colocam como possibilidades para a terceira via. Eles são todos muito bem intencionados, todos têm ótimas ideias para o Brasil, todos têm, olha, são grandes pensadores da realidade brasileira. Mas quando eles precisam deixar o quentinho da cadeira em que eles estão, opa, aí geram dúvidas, aí ninguém quer fazer um sacrifício prévio pelo Brasil. Deixa eu dar um exemplo, e para o ouvinte entender meu incômodo. Então você pega lá, o Luciano Huck rodou o Brasil falando que tinha ideia, gravou vídeo, falou que era bem intencionado, visitou comunidade, fez tudo o que fez, mas quando chegou para discutir o contrato dele, se renovava ou se não renovava, a possibilidade de ir pro programa domingo ou não ir pro programa domingo, ele fez a opção, amigo, que era mais confortável para ele. Ele continuou com a carreira televisiva. Tá? Então, assim, o Sérgio Moro parece bem intencionado? Parece bem intencionado. Fez um bom trabalho no Ministério da Justiça? Fez um bom trabalho no Ministério da Justiça. Agora, se ele de fato tem interesse em contribuir com o Brasil, se ele de fato tem interesse em pelo menos participar do debate sério, trazer questões, ser ouvido, ele tem que vir para o debate. Não adianta ficar olhando de longe, falando, olha, eu quero o melhor para o Brasil. Ah, os nomes que estão aí não representam, o Lula não representa, o Bolsonaro não representa. Então se coloca no jogo. Tá? Porque ficar criticando de fora ou do sofá de casa, tendo a possibilidade de estar ali e optando em não estar porque é mais confortável não estar, é ruim. Tá? Em alguns momentos isso daqui a pouco vai cheirar hipocrisia. Como a gente acompanha alguns nomes, que toda eleição é pré-candidato, chega alguém, faz uma proposta, não é o caso do Moro, mas chega uma proposta, tem um acerto, desiste da candidatura. Então assim, é só balão de ensaio para ficar mexendo com as pessoas. Então assim, o Sérgio Moro vai chegar, vai conversar com os senadores, vai fazer a avaliação, mas que ele tome uma decisão logo, tá? E que ele tome uma decisão coerente. Quer ajudar o Brasil? Quer contribuir? Seja candidato. Ah, mas isso vai atrapalhar o Bolsonaro, isso vai atrapalhar o Lula. Não importa quem vai atrapalhar, não importa quem vai ajudar, não importa nem se ele tem chances reais de ganhar. Mas se ele tem pontos a trazer, vai discutir segurança pública de forma mais efetiva, combate à corrupção, entra no jogo e discute. Agora, ficar nesse vai, não vai, cansa todo mundo e vai acabar tornando ele ainda, né, vai afetar a credibilidade dele. Porque as pessoas vão falar, ele diz que não é, mas não toma uma decisão. E, inclusive, para ser presidente, é preciso ser resolutivo. Vamos pegar o próprio exemplo do Bolsonaro, que tanta gente critica. Veja, ele era deputado, tinha a reeleição dele certa, mas na hora ele tomou a decisão e foi candidato. Podia não ganhar, mas foi. Então, assim, se alguém quer ser presidente da República, precisa tomar decisão, precisa ter pulso firme e precisa ter coragem, Mark. É isso, e o pessoal do Podemos, principalmente, vai cobrar isso dele, né? Vai cobrar uma posição mais clara. E por que agora ele pode começar a tomar essa decisão? Porque o contrato que ele fechou com a Álvares Marçal, que é onde ele trabalha hoje, previa uma multa milionária se romper o contrato com menos de um ano. Então, esse contrato completa um ano agora. E ele tem dito aos interlocutores que agora pode começar a pensar nisso. Mas é importante deixar claro que não há decisão, né? Não tem decisão e muita gente acaba usando também essa indefinição, Pedroso, para se aproveitar. Porque ele pode ser governador do Paraná. Ele não pensa nisso. Mas daí o pessoal já joga no jogo para poder tentar negociar alguma coisa, para colocar dificuldade para vender a facilidade, né? Aquela coisa que no mundo político acontece muito. Então é importante até para que essas coisas conexas não aconteçam. Vamos ver o que ele vai dizer ao final dessas conversas todas.